Aleluia, aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E o diabo? Glória a Deus. Você que está chegando aí, você que chegou, você já deu um sorriso para alguém que está aí do seu lado? O negócio está ficando bom. Eu estou feliz de ver esse negócio está só aumentando. Eu acho que nós vamos fazer uma igreja de júnior. Fazer uma igreja só para os júniors. Ai, que beleza. Ó, tem até uma bonequinha nova no meio ali, gente. Coisa linda. Sejam bem-vindos. Que bom. Cuida desse povo aí, dona Marília. Segura a onda aí. Pastor Janaína. A senhora está uma concorrente muito pesada. Eu estou vendo. Quem está feliz com o Senhor? Você de casa, obrigado pela sua companhia. Você da rádio, que bom que você está aí conosco. Espero em Deus que nós possamos, nessa noite, alimentar com a palavra do Senhor que já foi liberada para todos nós. Papai, toma em tuas mãos essa casa, toma em tuas mãos a vida de cada homem, cada mulher, cada criança que subiu nessas escadas, Senhor, com um propósito. Crianças essas, Senhor, estão indo para aprender. Papai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero clamar ao Senhor nessa noite, por um milagre do Senhor na vida de cada um de nós. Papai, amarra todo espírito de confusão, todo espírito de bagunça, todo espírito de desordem, de desonra, de desrespeito, e caia por terra toda a obra do maligno que se levanta contra a vida dos teus filhos. Que a boa mão do Senhor que nos conduziu até esse lugar, seja a boa mão do Senhor que nos dê a sabedoria da tua palavra, seja a boa mão do Senhor que nos dê a oportunidade de te louvar com segurança, com entendimento. Seja a boa mão do Senhor que nos conduza em paz em todo o tempo, e nesse tempo precioso do Senhor, o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Pai, para que nós venhamos aprender do Senhor, a manusear as ferramentas, as armas de guerra que o Senhor nos deu. Senhor, eu preciso entender quais são as armas que o Senhor colocou em nossas mãos e como verdadeiramente manuseá-las. Que a boa mão do Senhor nessa noite abra o nosso entendimento, abra o nosso coração e nos capacite para que nós possamos aprender com o Senhor, louvando o Senhor e glorificando o Senhor, que é bom, sempre bom e nunca muda. Em nome de Jesus Cristo, a igreja amada diz: amém, queridos. Abra a palavra do Senhor. Glória, se é para Ele, vamos lá. Gosto disso. Isso é bom. Isso é muito bom. Livro de Mateus, capítulo de número 15. Livro de Mateus, capítulo de número 15. Nós vamos aprender um pouquinho aqui hoje com uma mulher chamada mulher cananeia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Estou muito feliz. Hoje eu estou de volta no altar. Graças a Deus. Rompi uma barreira boa. Os urubu ficou dizendo, agora ele vai. Mas o eterno, a águia tourada do Senhor diz, agora ele fica. Estou aqui de novo, em nome de Jesus. Livro de Mateus, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 21. Livro de Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 21. Quem está aí atrás, está dando de ouvido direitinho, filha? Está certinho aí, está dando ouvir? Tá bom. Mateus capítulo 15, 21 em diante, a palavra do Senhor diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem chamando atrás de nós, ou clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou
sã ou curada, liberta, transformada para a glória de nosso Deus e Pai. Amém ou amém? Se assenta aí, mantenha essa palavra aberta. Esse texto começa dizendo para mim e para você de coisas que aconteceram quando Jesus estava numa das suas muitas caminhadas. Então nós temos um líder, que é Cristo, e esse Cristo não ficou parado debaixo da sombra de uma árvore. O texto diz para mim e para você que ele estava sempre em movimento. E quando ele vai para as regiões de Tiro e Sidom, duas terras de povos inimigos de Israel, duas terras que é resultado lá do desenvolvimento das filhas de Ló com Ló, duas terras que traz sobre ela algumas condenações. Ele agora depara com uma mulher. E o que é estranho é que essa mulher, quando ela se dirige a Jesus, ela o dirige com uma palavra que era conhecida por todo israelita, por todo judeu. Jesus, filho de Davi. Mas o texto diz para mim e para você que essa mulher é ela, cananeia. Essa mulher não fazia parte do povo de Israel, mas ela conhecia das coisas do povo de Israel. E essa mulher, ela não mede esforços em aproximar de Jesus, gritar, clamar, pedir. E mesmo por todas as situações que aconteceram, o Senhor em momento nenhum virou as costas dessa mulher. Jesus cumpriu um protocolo, querido. E muitas pessoas não entendem, mas nós precisamos de entender algumas coisas na palavra. Jesus veio para os seus, não é isso que a palavra de Deus diz? Ele veio primeiro para os judeus. Ele veio cumprir um propósito. E quando uma mulher de um outro povo clama a ele, ele tem para ela uma colocação. De princípio, aos nossos ouvidos, soa tão assim, agressivo, né? Jesus chamou a mulher de cachorrinha. Não é não, querido, você vai entender nessa noite que não é nada disso. Em nome de Jesus. Na verdade, o Senhor conversou com essa mulher. E essa mulher que chegou como uma mulher estranha, essa mulher levou para casa o milagre que ela queria para a filha dela. Talvez você entre aqui na igreja e se torna, diante aos olhos de muitos, como uma pessoa estranha. Talvez você se sente até fora do... É o peixe fora d'água. O que eles estão falando? Estão falando de que coisa mesmo? Eu não conheço isso, eu não conheço aquilo. Fica tranquila. O Jesus que nós pregamos, ele é livre, ele é eficaz, ele é Senhor, ele nos ama, ele nos guarda. E tem uma coisa, ele ouve o seu clamor, ele te convida a andar com ele, mas precisamos que nós nos posicionamos. O título que Deus me deu para essa mensagem é Atitudes de Fé. Essa mulher misturou duas coisas sensacionais. E quando a pessoa mistura essas duas coisas, Deus ouve. Primeiro, ela teve uma atitude, ela posicionou. Ela tinha uma enfermidade em casa. E ela saiu procurando socorro. Você talvez tenha um problema em casa, amém ou amém? Mas você veio buscar na casa do Senhor o socorro bem presente, daquele que tudo pode. Alguém recebe? Aleluia, se é para ele, manda lá. Aleluia. Quando eu e você temos um problema de enfermidade, existe um lugar que nós gostamos de ir. Tem uns que não gostam muito, mas tem gente que adora. Eu vou ali para o UPA e passo o dia inteiro no UPA. Final do dia não foi atendida, mas já está curada, voltou para casa. Porque durante o dia ela vai perceber que tem gente naquela UPA muito, mas muito pior do que o que ela está. E ela chega a uma conclusão: eu não preciso disso aqui, eu estou bem melhor. Deixa a vez para essa pessoa aí, porque ela está precisando mais do que eu. Mas tem outros que quando tem um problema, e ele vê que o problema é causas impossíveis, ele não vai descer ali no centro de Belo Horizonte, num local que só reúne no dia 28. Ele vai procurar uma porta aonde a palavra da verdade, o autor da vida, é ministrado. Ele vai procurar uma porta de socorro, e a porta do socorro diz a casa de oração, aonde um povo de Deus se reúne para adorar o Senhor em agradecimento por aquilo que ele fez, por aquilo que ele faz e por tudo aquilo que ele ainda vai fazer. Esse povo reúne com um propósito: devolver ao Senhor louvores, adoração, reconhecendo que os nossos problemas são muitos, Vaguinho,
mas Ele está no controle de todas as coisas, sabendo que temos muitos problemas, guerreiro, mas sabemos também que Ele tem a resposta, Ele tem a solução. Talvez você chegou aqui hoje cabisbaixo, talvez você chegou aqui hoje cheio de um problema em casa. Ei, tem uma boa notícia para você. Até o final dessa ministração, o autor da vida vai tratar contigo e vai levar para a tua casa cura, cura e cura. Essa mulher não era do povo de Israel. Eu e você também não éramos. Quantos anos nós ficamos longe do povo de Israel, pastora Priscila? Quantos anos nós ficamos aí titubeando entre um monte de coisas que nos ensinaram? Nós não éramos da classe dos israelitas, nós não fazíamos parte da aliança. Mas ei, chegou um dia na minha vida, chegou um dia na tua vida, que nós tomamos uma decisão de fazer parte dessa família, e aquele que tudo pode, nos recebeu. Ele não olhou nos meus olhos, Ele não olhou nos teus olhos, Ele não falou, você tem dívida, você tem um pecado, não, Ele diz para mim, para você, esteja forte, seja corajoso, porque eu venci o mundo, e Ele venceu com propósito, para que eu e você possamos nos alinhar com Ele, e porque nele nós somos mais do que vencedores, mas é nele. Então eu e você, quando olhamos um texto desse, olhamos a história de uma mulher cananeia, nós precisamos de entender uma coisa, querido. Se Jesus atendeu o pedido daquela mulher, por que não vai atender o meu, o seu pedido? Nós precisamos de ter atitudes e fé. Você teve uma atitude hoje de vir à casa do Senhor, amém? Mas nós também temos fé para receber do Senhor a resposta daquilo que nós precisamos, amém ou amém? A primeira coisa que eu quero que você declare comigo nesse texto, é que no versículo 22, o texto de Mateus, capítulo 15, 22, diz, eis que uma mulher cananeia, o texto é específico, essa mulher não faz parte de Israel, mas não fica somente nesse texto, vai comigo aí no vizinho Marcos, um menino que mora aí no 7º andar, Marcos, 7º andar, versículo 26, é o apartamento dele. Vai aí para você ver o que está aí no apartamento do Marcos 7, 26. Aqui em Marcos 7, 26, amém, misericórdia. Marcos 7, 26, ele diz assim, esta mulher era grega de origem sírio-fenícia. Então, além dela ser uma mulher cananeia, ela também é chamada de grega, sírio-fenícia. Quando nós olhamos isso, nós falamos, meu Deus, esse povo era de qual região mesmo? Vamos clarear isso. O mundo vivia sobre sistemas de grandes reis e grandes impérios. O Império Grego dominou por toda a terra por muitos anos. E dentro desses comandos de reis e etc., surgiu um homem chamado Alexandre, o Grande. Que durante 10 anos, esse homem fez coisas absurdas. Esse homem tomou uma guerra que aos olhos dos demais era algo impossível. E em 10 anos de vida, esse cara implementou um sistema de ensino, orientação, educação, uma cultura, todo ela voltado pelos conhecimentos dele. O cara era um gênio de guerra e um gênio de literatura. Esse homem tinha um conhecimento fora do comum. E ele não fez como os demais reis ou imperadores fizeram. Quando ele assumiu o poder, ele não tirava as pessoas e levava para a Grécia para ser escravo. Não. Ele pegava gregos, líderes, homens formados, professores, autoridades, e levava para o país que ele tinha tomado e colocavam eles como autoridade. E agora aquele povo tinha que aprender o quê? A língua grega. Os costumes gregos, a filosofia grega, os deuses gregos. O que ele tinha no país dele, ele transmitiu para os outros países. Só tem um país que ele não conseguiu fazer isso. Um povinho desse tamanho chamado Israel. O povo judeu. Porque esse povo de propriedade exclusiva do... Ele tentou de todas as maneiras. E os judeus aprenderam até uma outra língua paralela. Jesus usou muito ela. Mas o judeu não entrou na jogada de se transformar em um grego. Toda a cultura hebraica foi mantida, permanecida, mesmo debaixo da mão do império
do grande, o imperador, o homem poderoso, chamado Alexandre. Tem um aí no Brasil que eles falam que é idêntico, mas eu não acho que é tanto assim. Você está entendendo? Porque Jesus está no controle de todas as coisas. Você está entendendo, querido? Jesus está no controle, Ele não perdeu o controle. Mesmo que diante dos nossos olhos parece que está tudo perdido, pelo contrário, Ele continua trabalhando e contornando todas as situações, porque Ele tem o controle de todas as coisas nas mãos dEle. Esse povo então, o que os judeus fizeram? Todo cidadão que não fosse nascido de uma judia, ele era considerado grego, fenício, ele tinha qualquer título. Ele poderia ter... Você não é da família dos escolhidos. Você pode dominar o que você quiser, fazer o que você quiser. Você só não vai conseguir mudar a nossa identidade. Você tem uma identidade no Senhor? O mundo muitas das vezes vai querer me oferecer e te oferecer uma nova identidade. As oportunidades que o mundo nos oferece, muitas das vezes nos oferece também, junto às oportunidades, uma nova identidade. Na verdade, é o diabo querendo me roubar e te roubar. Uma identidade que só Cristo pode nos dar. E uma vez que Ele me deu e te deu e nos outorgou, não abra mão dela não. Porque essa identidade é o meu, seu passaporte. É essa identidade que me põe e te põe em lugares altos. É essa identidade que vai ser um dia apresentada diante do Senhor. Não é um papel escrito, mas é uma marca especial que o Senhor fez. Não do lado de fora para ninguém ficar exibindo, mas do lado de dentro para que só Ele saiba. E Ele sabe quem tem essa marca. E nós dizemos em alto e bom som, nós temos a marca da promessa. Alguém pode dizer amém aí? Quando nós falamos que esse povo se tornou um povo misto, então eles eram considerados gentios, sírio-fenícios, gregos, qualquer coisa que eles pudessem. Isso era uma mostra do judeu de ofender as pessoas também. Eles poderiam ter o título que eles quisessem, mas quando o judeu via ele, ele falava assim, você é grego. Em outra palavra, você não faz parte da nossa família, você não tem herança, você não foi escolhido pelo nosso Deus. Você já entendeu a briga que existia, a confusão que existia? Só que quando Jesus está conversando com os discípulos, Jesus pergunta, eu não vim, não foi só para os de Israel? Jesus está dizendo assim, eu vim cumprir o que está ordenado. Primeiro para o judeu e depois para os de fora, os gregos. Abre aí comigo no livro de Romanos, capítulo de número 2. Marca Mateus aí que você vai voltar para aí, por gentileza. Mateus, agora você vai lá no livro de Romanos. Romanos está aí antes de 1 Coríntios. Romanos capítulo de número 2. Romanos está depois de Atos 28. Romanos 2. Quando encontrar, diz alguma coisa ao Senhor. Romanos capítulo 2, versículo de número 9. Quem podemos ler? Ele diz assim, Paulo escrevendo, ele diz assim, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ou o judeu em primeiro e também o grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Primeiro o judeu e depois os gregos. O que ele está dizendo? Primeiro os da família, primeiro os da casa e depois os de fora. Ele está dizendo, vai vir coisas, tribulação? Vai. Primeiro vai tribular sobre o judeu e depois o de fora. Vai vir perseguição? Vai. Primeiro o judeu, depois o de fora. Mas vai vir bênção? Vai. Primeiro para os da casa do Senhor e depois para os de fora. Quando o Senhor voltar, primeiro ele vai voltar para a família dele. Primeiro ele vai buscar a família dele. Primeiro ele vai se apresentar para a família dele. E os demais? Depois ele vai se apresentar para os demais. Porque para a família tem 7 anos de festa. Você não entendeu? Para a família tem 7 anos de festa. A palavra diz que nós vamos ficar que nem bezerrinho novo, quando solta do curral. Todo mundo vai pular e saltear, pular, cantar e sorrir. Não vai ter mais dor, não vai ter mais problema de coluna, não vai ter problema de pé, não vai ter problema visual, não vai ter problema de cabeça. Vai ser um povo louco dançando, pulando e muita festa.
Pastor, mas a pergunta é, para nós que somos crentes, primeiro vai ter tribulação? Vai. A igreja do Senhor vai passar por tribulação? Vai. A palavra diz. A quem que o mundo vai perseguir? Quem é do mundo? Não, os que não pertencem ao mundo. Você pertence ao mundo? Jesus disse que eu não pertenço, você não pertence. Amém ou amém? Eu acredito em Jesus, o resto é conversa. Ele disse, está lá em João capítulo 17, na oração sacerdotal. E ele diz, pai, eu não quero que os tire do mundo. Parece maldade. Mas ele diz, eu quero que o Senhor os guarde. Por que ele quer que nos guarde? Porque ele quer que eu e você veja a grande diferença daquele que serve o Senhor e aquele que não serve. Para quê? Para os 7 anos de festa. Porque quando você vê com os seus próprios olhos entender como valeu a pena, você vai pular, você vai dançar, você vai glorificar, vai parecer que você ganhou na loteria 5.000 vezes sozinho, você vai ter 1.001 motivo para festejar. Mas eu e você não precisamos esperar esse dia, amém? Pela fé nós já festejamos hoje, e amanhã, e no domingo também, e na segunda também, e na terça também, e assim sucessivamente todos os dias. Porque nós cremos que Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, e Ele morreu, mas ressuscitou, por amor de cada um de nós, amém ou amém? Então é isso. Olha o que diz para mim e para você, provando que Cristo veio para mim, para você, para toda a humanidade. O que Jesus está dizendo primeiro para os seus discípulos, primeiro eu tenho que vir para os da casa. Eu vim para vocês, eu vim para os judeus. Paulo prova isso na palavra, mas no final da leitura que eu fiz de Paulo, Paulo também fala que Jesus não faz acepção de pessoas. E aqui em João, capítulo 2, Evangelho de João, abrem comigo por gentileza. Evangelho de João, capítulo de número 1, na verdade, João 1, versículos 11 e 12, vem provar para mim e para você, que ele veio para os judeus. Mas, vamos pegar aqui do versículo 10, o verbo é a palavra se materializou, se tornou carne, o verbo estava no mundo, Cristo estava no mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, ele veio para que era seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crê no seu nome. Alguém que crê no nome do Senhor? Ele diz assim, esse verbo que se materializou, se tornou em carne, esse verbo que é Cristo, ele diz assim, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele é o único. Ele é o primogênito hoje. Porque ele veio como unigênito. Desceu à sepultura como unigênito. E levantou como o primeiro de uma grande fila. E eu não sei qual o número, eu só sei que tem um número para cada um de nós. Tem vaga, tem vaga, tem vaga. Pode vir que o Senhor tem vaga para mim e para você, amém ou amém? Quando Jesus está aqui no livro de Mateus, volta lá para Mateus 15. Quando Jesus está respondendo, no versículo 25, o que ele diz? Olha o que está aí. Mateus 15, 25, quem está vivo, diga amém. No versículo 24, Jesus está respondendo assim, mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Jesus está falando isso para os discípulos. Jesus está conversando com os discípulos, essa mulher está gritando, Jesus, Jesus, Jesus. E Jesus está explicando para os discípulos, queridos, eu vim para vocês, eu vim para os judeus. Mas aqui essa mulher tomou uma atitude. Que quando a pessoa quer algo na vida dele, ele precisa de tomar postura. Versículo de número 26 do capítulo 25, do capítulo 15 de Mateus. Em versículo 25, ela porém veio e o adorou. Aquela mulher conhecia o sistema judaico. Ela chama ele filho de Davi. Agora ela sabe como aproximar dele. Ela o adorou. Às vezes eu e você ficamos na igreja, aprendendo tantas coisas na igreja, e não aprendemos o básico. Você quer alguma coisa com o Senhor?
Você quer alguma coisa com ele? Primeira coisa que eu e você precisamos de aprender é, primeiro, adore-o. Primeiro você reverencia quem ele é. Adore a ele por aquilo que ele é, não por aquilo que ele pode te dar. O que ele te dá é apenas uma consequência do reino que ele comanda. Ele te distribui porque a palavra diz que ele é galardoador, ele é presenteador daqueles que o adoram. E ele procura quem o adora em espírito e em verdade. Quando alguém verdadeiramente começa essa caminhada em Cristo, adorando o Senhor, ele abre uma avenida para que a oração dele chegue ao céu, e uma avenida para que o anjo desça e responda logo aquilo que ele precisa. A adoração é a porta do teu milagre. A adoração é o caminho mais curto entre o homem e Deus. A adoração é necessário para que eu e você atraímos a atenção de Cristo. Querido, eu imagino ali aquele bolo de pessoas e Jesus conversando com seus discípulos, essa mulher vindo de lá e Jesus falando com eles: não, eu vim para vocês, eu vim para Israel. Mas quando essa mulher chega e posiciona do lado dele, provavelmente essa mulher se dobrou. E quando ela dobrou o joelho dela, o texto diz que ela o adorou. Certamente Mateus, sendo um homem judeu, escrevendo para os judeus, não quis registrar o que foi a adoração dela. Já era demais ter que falar que essa mulher adorou e recebeu benefício. Eu ainda vou explicar o que essa mulher adorou. Já estava feio para ele escrever que ela adorou. Mas a verdade é que quando ela adorou, agora o Senhor dá para ela a atenção que ela queria. Ela gritou a primeira vez e ele continuou resolvendo com seus discípulos. Ela veio e adorou. Agora, ele não olha mais para os discípulos. Agora ele atende ela com um atendimento exclusivo. Presta para mim, pastor. Tranquilo. Vê para mim no versículo 26. Jesus diz assim: então, ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aparentemente, nós ouvindo isso, nós, sul-americanos, criados às vezes com alguns mimos, nós vamos pensar: não, mas Jesus chamou essa mulher de cadela. Não é nada disso. Jesus estava ensinando para ela que como ele veio para o judeu, ele tem que entregar o pão. Ele é o pão nosso de cada dia, amém? Ele está dizendo: eu vim, eu sou o alimento, eu tenho que alimentar os meus primeiros. Não é justo eu pegar o alimento que sou eu e dar para os cachorrinhos, ao invés de alimentar os meus. Mas na verdade, Jesus estava dizendo para essa mulher que um cachorrinho, você tem cachorrinho na sua casa? Quem tem cachorrinho em casa? Você cuida dele com todo carinho? Não é isso? O seu cachorrinho tem liberdade na sua casa de andar na sua casa? Brincar com o seu menino? Não, tem cachorro que a pessoa pega, dá banho, brinca, leva ele para a poltrona, ele é cuidado com todo carinho, verdade ou mentira? A pessoa vai passear aí de carro, põe ele no carro, veste ele com a sua roupinha. O que Jesus está dizendo para ela que é o seguinte: o cachorrinho, mesmo com todo o cuidado que você tem com ele, e com toda a liberdade de ele entrar onde ele quiser, ele é apenas um cachorrinho. Ele não é um filho. O filho, ele tem um lugar especial na casa do pai. O filho tem um lugar certo de sentar. O filho tem honra. E o pai tem uma herança para os filhos. Era isso que ele está dizendo para ela. Você não tem herança conosco. Você não tem parte conosco. Eu não posso pegar o alimento dos meus filhos e ficar tratando de você. Eu tenho que tratar dos meus filhos primeiro. Quando ele fala do cachorrinho, ele está dando para ela uma metáfora para ela entender. Não é justo eu pegar o que é de Israel e dar para você. Mas essa mulher foi muito inteligente. Essa mulher não se sentiu ofendida quando ele disse que ela não precisava de receber, porque primeiro tinha que tratar dos da casa. Mas ele deixa escapar uma palavra e ela pega exatamente a palavra que ele disse. Ela usa exatamente o que ele disse para dar uma resposta para o Senhor. Com educação, respeito e submissão. Olha o versículo seguinte, o que essa mulher diz. Quando Jesus conclui que os filhos têm tratamentos especiais, que os filhos podem se sentar à mesa, que os filhos têm uma aliança, essa mulher responde para ele no versículo 27. Ela diz assim: ela contudo replicou: sim, Senhor,
Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que essa mulher está dizendo para Jesus? Senhor, eu sei, eu entendi a colocação do Senhor. Eu sei que primeiro o Senhor tem que cuidar da casa de Israel. Eu sei disso. Eu sei, Senhor, que tudo que o Senhor vai fazer primeiro é para eles. Eles estão em primeiro lugar. E ela mesma está dizendo em outras atitudes: eu não quero roubar o direito deles, eu não quero usurpar o direito deles, eu não quero sentar à mesa deles. Eu estou dizendo para o Senhor que as migalhas que caem da mesa, essas migalhas no chão, para mim elas são autossuficientes, elas vão me curar, elas vão libertar, ela vai me transformar, ela já é resposta para minha filha. Eu não preciso roubar o que é de Israel, mas me dá pelo menos as migalhas. Sabe, querido, muitas das vezes a gente quer a bênção só para nós. Mas essa mulher vem me ensinar e para te ensinar que se o Senhor permitir só as migalhas, já é o suficiente. Ela não se sentiu digna de sentar à mesa e ela não queria roubar o lugar de quem estava à mesa. Ela não chegou dizendo assim: não, tem que me dar o pão. Não, não. Ela pediu para ele: me dá as migalhas. Eu reconheço que eu sou de fora, eu reconheço que eu não sou merecedora, eu reconheço que eu não tenho o direito de chamar a sua atenção, eu reconheço que eu estou atrapalhando o ambiente, mas eu tenho um problema em casa. Eu tenho uma filha que está completamente endemoniada, e eu só tenho uma oportunidade, eu só tenho alguém a clamar, e o único que eu posso clamar é quem eu sei que pode resolver o meu problema, é o Senhor. Me dá das suas migalhas, para que eu possa levar resposta para minha filha. Essa mulher se humilhou, querido. A mulher que adora, ela demonstra que ela tem um coração aquebrantado. Ela adora e ela se humilha. Aí acabou, querido. Porque quando eu e você chegamos diante do Senhor, não com orgulho, não com nossa arrogância, mas quando nós verdadeiramente entendemos que só Ele tem resposta para nós, só Ele tem solução para nós. Quando nós entendemos que nós precisamos do socorro do Senhor, que nós precisamos das bênçãos do Senhor, quando nós entendemos que nós dependemos dEle para tudo, as coisas começam a mudar. Não é o meu lugar, não é o meu direito. Muitos de nós, quando oramos, nós botamos, tem uns aí, né? Eu coloquei Jesus na prensa. Eu determinei. Eu não sei quem está na parte de baixo tem autoridade para prensar alguém que está na parte de cima. A prensa vem de cima para baixo. Você já viu uma prensa de baixo para cima? Pois é, querido. Quantas arrogâncias no nosso meio. Mas uma mulher que não era tida como da família, veio mostrar para mim e para você que não era necessário ela sentar à mesa dos filhos do rei. Não era necessário ela verdadeiramente ter uma cadeira escondida, separada para ela. Ela estava dizendo o seguinte: se o Senhor permitir que as migalhas que caí da sua mesa cheguem nas minhas mãos, eu vou embora daqui feliz da vida. Eu não vou te perturbar mais, porque eu sei que as migalhas que o Senhor mandar sair da sua mesa, ela é autossuficiente na minha vida, para que o milagre do Senhor aconteça na minha casa. Será que nós, quando recebemos o milagre de Deus, nós reconhecemos como essa mulher? O centurião, certa vez, encontrando com Jesus, ele diz: apenas uma palavra, e o meu servo será apenas uma. Nós vivemos debaixo de quê mesmo? Nós não temos recurso, faremos porque temos uma. Eu e você precisamos de mais o quê? Tem um louvor muito lindo, e é pouco cantado aqui na igreja, mas é um louvor muito lindo. Eu sei que ele é muito difícil de cantar, que eu acho que é do Davi Sassi, que ele diz: eu não preciso. Como é que é? Eu não preciso. Puxa aí, puxa aí, puxa aí. Vai, sobe. Isso, mostra, você sabe, vai. Vai, eu quero te ouvir, vai.
Isso. Pode ficar tranquilo. Vamos que vamos. Vamos embora. Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, abraça-me, Você já parou para analisar essa canção que ela diz? Eu e você não precisamos de casas extraordinárias, de grande, bonita e confortável. Eu e você não precisamos do carro do ano. Eu e você não precisamos da roupinha da moda. Eu e você não precisamos de anel e brilhantes. Eu de você, nós não precisamos de seguidores. Nós não precisamos ser famosos no TikTok, muito menos nas redes sociais. Eu e você precisamos nos esconder debaixo das asas do Altíssimo, para que o nome dele, a glória dele seja exaltado sobre toda a face da... Quantos de nós, muitas das vezes, quer roubar a glória de Deus, querido? Quantos de nós, na arrogância das nossas orações, nós queremos impor alguma coisa a Cristo? Eu determino. Ele do outro lado pensando assim, pedindo, você já não está recebendo? E determinando. Hã? O próprio irmão Tiago escrevendo, ele diz, olha, vocês pedem mal, por isso que não recebem. É a oração do truculento, daquele que quer que Cristo seja o seu escravo. Não leu na palavra que ele nos comprou. Escravos somos nós, não de um sistema corrupto e que nos conduz para a morte, mas de um sistema leal, puro, santo e que nos conduz para a sua luz eterna, a glória de Deus. Essa canção vem me ensinar e te ensinar que o nós precisamos todos os dias é nos esconder, é sair do radar, querido, é sair do radar. A oração que está lá no Salmo 91, você já parou para analisar? Vamos dar um pulinho aqui no Salmo 91? Salmo 91 que fica na casa de muitas pessoas, fica lá com aquela página amarela, quase caindo, de tão velho que está o negócio. Não tem utilidade nenhuma. Mas olha esse salmista falando para mim e para você, na página certa, no Salmo 91. Quem está vivo, diga amém. O salmista começa dizendo para mim e para você, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Eu não sei você, mas quando eu leio isso, eu digo assim, eu que me escondo, eu que descanso na casa do Eterno, eu recebo da tua proteção, eu, Gilson, recebo da tua justiça, da tua misericórdia. Sou eu que me escondo lá, querido. Vou contar uma coisinha para você aqui, bem rapidinho. Eu fui para a cirurgia. Lógico que todas as vezes você vai passar na cirurgia, por menor que seja, mais simples que seja, você tem um certo receio. E ainda mais que vai ter um negócio chamado anestesia. O problema não é anestesia, o problema é o anestesista. E quando o cara entrou na sala, que ele conversou comigo, eu olhei para ele e falei, mas Senhor, será que vai dar? Sabe quando você olha para a pessoa e não sente uma segurança? Ele me perguntou algumas coisas e tal, eu falei, eu já fui operado. É mesmo? Eu falei, só 8 vezes. Eu falei, como é que é? Eu falei, só 8. Bom, então você já sabe o sistema. Eu falei, estou quase me tornando médico. Tantas vezes eu já passei por esse negócio. Meu irmão, ele me sentou naquela maca e uma menina abençoada de Jesus, que Deus guarde a vida que a mulher, onde é que ela estiver, veio para minha frente, olhou nos meus olhos e falou assim, deita a cabeça aqui, fica tranquilinho que ele vai furar você só uma vez. Quando ela acabou de falar, ele bateu, pá! E pegou exatamente na chapa de titânio da minha cirurgia. É exatamente isso. Eu na hora não deu assim, não, deu outra vontade. A menina, percebendo o meu desespero, ela me abraçou mais forte ainda. E eu vou te ser sincero, as perninhas começaram a tremer. Lembrei do dia que eu me converti. As pernas tremiam. Ele bateu a segunda vez. E errou de novo. Ali, eu vou falar a verdade, a única vontade que eu estava era levantar daquela mesa e ir embora, Júlio. O problema é que as pernas não davam.
E ele percebendo a situação que o negócio estava tomando, para que lado que estava indo, ele deu uma sossega-leão de uma vez. Vum! Querido, eu só fiz assim, e eu me lembro da última frase dele. Não é bom que você faça uma cirurgia em completo sono. E eu apaguei. Porque quando ele viu que ele tinha errado 2 vezes, ele não esperou a terceira. Ele pensou o seguinte: esse camarada não tem força para fugir, mas eu tenho força para fazer ele dormir. Eu dormi. Legal. Mas você acredita que quando eu voltei tendo uma visão do negócio para fazer aqui na igreja? Você acredita? E ela sentou comigo, eu falei com ela: anota aí. Deus me deu uma visão para fazer um negócio aqui, para botar a chapa para o macarrão e para o churrasco. Ela falou comigo: como é que é o negócio? Eu falei: Deus me deu uma visão para mim fazer um negócio da coisa de ferragem e tal. O que a gente vai usar e tudo. E ela foi e anotou. Os trem doidos, pastora Priscila, um negócio de louco. E aí eu vi quando a menina ela chegou e falou: ele já acordou. Eu pensei: mas não era para acordar? Né? E normalmente quando eles me aplicam essa anestesia geral, querido, as minhas pernas entram de férias, não movimento. Só que engraçado que eu senti o meu corpo todo. Viviane conversando, falei: graças a Deus, passei por mais esse teste. Menina, vou te levar para o quarto. Falei: isso, vamos embora logo. Fomos para o quarto, tranquilo, tudo tranquilo, querido. Mas eu lembrei da frase do médico. E olhei para ela e falei: engraçado. Ele falou que não era bom fazer a cirurgia dormindo. Para mim foi ótimo, eu não vi nada, está tudo certo. Será que eu estou completo? Né? Que a primeira preocupação é: será que não tirou algum problema aqui, uns pedaços? Mas as horas vai passando, você vai começando a sentir um pouco de dor. Aí vem aquelas meninas amadas, né? Tudo bem aí? Tudo bem. Mais uma, e mais outra. Agora ficou melhor ainda. Mas por incrível que pareça, naquele momento que eu estava ali para que o médico fosse me aplicar anestesia, eu lembrei exatamente disso aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu sabia que a mão do médico poderia errar, mas a mão dele nunca erra. A mão dele é perfeita. Ele sabe, ele pode, ele sabe, ele não erra, ele faz, ele resolve. Querido, voltei para aquele quarto e vou te ser sincero. Hoje está fazendo quantos dias, meu querido? Dia 4, hoje é 26, 27, ótimo. Tem 23 dias. Te dei trabalho? Pode falar a verdade. Pode falar a verdade. Uma cirurgia com muita consciência. Vim aqui na segunda-feira, comecei a subir aqui devagarinho, descer. Não estou pegando preso, não estou fazendo bobagem. Estou quieto na minha casa. Estou tendo a oportunidade de ler, reler, estudar muita coisa. Ontem eu entrei no propósito. Quando você me vê aí com uma certa situação, fica tranquilo, estou no propósito. É um propósito em benéfico à igreja, à obra do Senhor. Estou muito em paz com isso. E eu sei que Deus está preparando coisas lindas para essa casa. E eu queria te pedir, dentro disso aqui, te pedir uma coisa. Querido, da agora até o dia 18 do mês de novembro, nós temos uma festa marcada para o dia 18, amém? Você que está nos visitando, você vai ficar sabendo essa noite, nós temos uma festa marcada para o dia 18. Qual é a finalidade dessa festa? Não é reunir o povo para comer, que nem um animal. Não, comer você come em casa. Você vai num bom restaurante e come. A festa, na verdade, vai ser para fazer uma declaração junta de agradecimento ao Senhor. Pela palavra que Ele liberou, pela coragem que Ele nos deu, pela fé que Ele nos outorgou, pelas nossas atitudes e pela bênção que Ele tem nos outorgado. Porque no mês 11, nós vamos pagar a última prestação deste lote. Em nome de Jesus. Eu vejo isso como uma etapa de crescimento e ao mesmo tempo uma etapa de fé que Deus foi nos dando dia após dia. Todos os obstáculos que foram encontrados nesse período, Deus nos deu também do outro lado uma solução.
Então no dia 18, é um dia de nós sentarmos como família de Deus, amém, amém, educados, numa boa mesa, numa boa conversa, regada por um bom refrigerante, de preferência uma Coca-Cola. Os amantes da Coca-Cola zero, vai ter a Coca-Cola zero, mas seguido de um churrasco. Merecemos ou não merecemos? Porque Ele está nos presenteando, amém ou amém? Então esse trabalho, esse reconhecimento, é uma forma de agradecimento. Agora vê bem, querido, pense de uma outra visão. O diabo vai fazer de tudo para nos separar, para trazer intriga, para trazer briga, para trazer contenda, da agora até o dia 18. Eu tenho certeza do que eu estou te falando. Ele vai fazer de tudo, para quê? Para que haja um momento de tumulto. Porque no dia 18, nós acabamos o ciclo do 13. Você está entendendo o mistério? No dia 18, acaba o ciclo do 13 e começa o ciclo do 14. Tem alguém vivo aí? Diga amém. No dia 18, naquela noite, quando ali o meu pastor, o pastor Elton, estiver dando a palavra, fechou o ciclo do 13, querido. Acabou para nunca mais 13. Mas começa um novo ciclo, o ciclo do 14. E eu creio que quando a gente muda de idade para 13, para 14, você já não fala mais como uma criancinha de 5, 6. Aquele que pedia danoninho, agora já vai pedir uma outra coisa. Muda para quê mesmo? Que pede depois. Quem tem? Como é? Você tem adolescente, 13, 14 anos? Quem tem? Hã? Agora já começa a pedir Nutella. Hã? Visita ao shopping. Perdão? Ótimo, porque é muito caro. E não faz bem à saúde nem os dentes. Mas nós vamos pedir mais o que o Senhor? Trabalho, coragem, desafios. Porque toda vez que Deus nos dá um trabalho, nos dá um desafio, peça e saiba de uma coisa: o milagre está logo depois. Toda vez que Deus permite um desafio na sua vida, logo depois do desafio tem um milagre de Deus te aguardando. Toda vez que você passar por uma prova, Deus, no final da prova, Ele te aprova e te dá uma bênção. Só para quem está vivo. Ele te dá uma bênção. Por quê? Porque Ele primeiro, antes de me aprovar e te aprovar, Ele tem que nos dar um teste. Uma vez aprovado, Ele te dá uma bênção. Você entra de novo na outra prova, Ele te traz para um outro nível. E assim sucessivamente. Porque Deus não paralisa ninguém. Ele quer que eu e você sejamos como Cristo. O texto começa dizendo para mim e para você que Cristo estava em movimento. Deus é um Deus de movimento. Quem está vivo manifesta. Quem está vivo tem movimento. Querido, preste bem atenção. Quando essa mulher usa no versículo 27 para dizer para Jesus, e ela utiliza da própria ilustração que Jesus tinha feito, e ela está respondendo em outras palavras, que ela não quer tomar o lugar, que ela não quer roubar de ninguém. Essa mulher chama a atenção do Senhor de uma outra maneira. Versículo 28 diz para mim e para você: então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Esse ó mulher, há um sentido na frase. É uma pessoa específica. E ele não diz para ela o que ele tinha dito para Pedro: homem de pequena fé, depois de andar sobre as águas. Mas ele está dizendo para uma mulher que não andou sobre as águas. Ele está dizendo para ela que ela é uma mulher de grande fé. Sabe por quê, querido? Porque dentro dessa conversa, essa mulher também estava dizendo para ele em outras atitudes, ela estava dizendo para ele assim: o Senhor há de convir comigo, que o Senhor veio para os seus, mas os seus a quem o Senhor veio e está cuidando, não estão valorizando, não estão recebendo, não estão aceitando o que o Senhor tem para dar. Mas eu, que sou de fora, eu reconheço no Senhor toda a autoridade, todo o poder, tudo aquilo que o Senhor pode me dar.
E eu me contento com as migalhas, porque elas são autossuficientes para a minha vida e para a vida da minha filha. Por isso Jesus declara para essa mulher: ó mulher, grande é a tua fé. E logo em seguida ele libera para ela o quê? A bênção. Vá, seja feito segundo a tua. Olha o que está aqui, querido. Isso aqui é muito sério. Quando Jesus disse para ela, ele disse para ela assim: faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou. A filha dele, aquela filha ficou curada. O que eu vejo nesse texto para mim e para você? Preste bem atenção. Se alguém está dizendo que as migalhas era suficiente para ela, e para mim e para você, que fomos convidados para sentar à mesa e comer com o rei. Você já parou para pensar, querido? Se para ela as migalhas era autossuficiente, e para mim e para você que recebemos as benéficas da aliança, porque só pode sentar na mesa com ele quem é filho, quem tem com ele uma aliança. Jesus aqui está dizendo para essa mulher que a aliança que um dia ele fez com Abraão também chegaria até ela. Tanto é que ele libera para ela uma bênção, sem antes ele se manifestar para os de fora. Ele está dizendo para ela o seguinte: de acordo com a tua coragem, de acordo com a tua postura, de acordo com a tua decisão, eu libero para a sua casa uma bênção extraordinária. Aquela que ficou feliz pelas migalhas, me ensina e te ensina que nós deveríamos valorizar muito mais, porque ele não me ofereceu e te ofereceu migalhas. Se coloca de pé. Ele me ofereceu e te ofereceu ter com ele uma aliança e sentar com ele à mesa, andar com ele em aliança e permanecer com ele na mesa. Quem sabe nessa noite você entrou aqui, você talvez saiu de casa chateado, talvez você viu na sua família coisas que você não queria, talvez você viu hoje coisas que você não agradou aos seus olhos, talvez você saiu de casa hoje dizendo: mais um culto. Não é mais um culto, é a grande oportunidade de você quebrar as barreiras e assim como essa mulher também fazer parte da família, também sentar à mesa. Quantas pessoas estão deixando para amanhã? Depois eu faço, depois eu vejo. O convite não é amanhã, o convite é hoje. O convite é agora. Talvez você não possa ou queira viver a vida inteira de migalhas. O Senhor não te chamou para comer migalhas. O Senhor não te chamou para viver feliz de migalhas. O Senhor te chamou para você viver vida, e vida com Ele, vida comendo do pão da vida. Santo do Santo, tua fumaça me Oh, glória! esconde, só teus olhos me veem. Debaixo Solta de sua voz. tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Solte a sua voz. Se apresente a Ele nessa noite. Confesse a Ele a sua necessidade. Se apresente a Ele nessa noite. Fala com Ele da sua dor. Fala para Ele do milagre que você precisa. Quem sabe é a última noite que Ele está te dando. Quem sabe é hoje a tua resposta. Tua presença.